E a pergunta que eu faço para os irmãos nessa noite é: você tem convicção que você está debaixo da direção de Deus? Que Deus está direcionando a sua vida? Meus irmãos, é uma pergunta extraordinária. Um dia desse nós falamos sobre a importância da presença de Deus. Hoje nós vamos falar, meus irmãos, sobre a importância da direção de Deus. Meus irmãos, veja bem, o apóstolo São Paulo, depois de falar no contexto, nos versículos que antecedem essa passagem, veja bem, depois dele falar que o Espírito Santo assiste nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém, e que o Espírito Santo intercede por nós, e em nós, e por nós, a Deus, e que está sobre nós com gemidos inexprimíveis. Aqui, meus irmãos, a gente vê na palavra de Deus que ele passa a tratar do plano perfeito de Deus para as nossas vidas, irmãos. No final aqui desta palavra, os irmãos vão saber qual é o plano perfeito da vontade de Deus para conosco, irmãos. Meus irmãos, aqui o texto diz o seguinte, o texto maravilhoso aqui que nós lemos, meus irmãos. A palavra diz assim: e sabemos que todas as coisas, primeiro, que Paulo começa, meus irmãos, se dirigindo aqui, os irmãos na igreja em Roma, veja bem, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A primeira coisa, meus irmãos, aqui que o apóstolo São Paulo destaca, e que esse versículo começa, ele diz assim: sabemos. Ou seja, irmãos, ele diz o seguinte: eu estou certo, eu estou convicto. Meus irmãos, a vida cristã, eu sempre tenho enfatizado isso aqui, ela é feita, meus irmãos, de convicção, de certeza. Não dá, meus irmãos, para viver a vida cristã em cima de dúvidas e incertezas. Não é assim, igreja? Meus irmãos, ele usa também a mesma linguagem em Timóteo, meus irmãos. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12, eu vou ler para os irmãos, só olhe para mim. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho do Evangelho, porque eu bem sei em quem eu tenho crido, e eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até que dia? Até o final, até aquele dia. Meus irmãos, a convicção que esse homem de Deus tinha, esse herói da fé do Novo Testamento, como nós compartilhamos aqui pela manhã, nos inspira, igreja. E ele, meus irmãos, teve a autoridade, a ousadia de expressar da seguinte forma: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Está vendo? Meus irmãos, ele usa também a mesma linguagem em Filipenses capítulo 1, versículo 12. Eu vou ler para os irmãos, só me acompanhem. Eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. O que aconteceu com o apóstolo São Paulo, igreja? Na cidade de Filipos. Meus irmãos, a palavra de Deus nos relata que quando ele chegou em Filipos, ele começou a pregar, Paulo e Silas, não foi, irmãos? E uma mulher começou a acompanhá-los direto, dizendo: esses homens são filhos do Deus Altíssimo. E durante alguns dias, e aí o apóstolo São Paulo começou a se incomodar com aquilo. Ele falou: está muito estranho esse negócio. O que ele fez, igreja? Ele repreendeu o espírito maligno que estava atuando na vida daquela mulher. Se não fosse, irmãos, alguém que realmente andasse em espírito,
É o que eu digo para os irmãos, é importante a gente, meus irmãos, andar em espírito. Se fosse alguém que não tem muito discernimento, irmãzinha, vem aqui, irmão, vem ajudar a gente aqui nesse culto. É assim, irmão? Mas a palavra de Deus diz que ele repreendeu, expulsou o espírito maligno que estava operando naquela mulher. Só que o negócio não parou por aí. Aquela mulher, meus irmãos, veja bem, dava um grande lucro para os comerciantes, para algumas pessoas habitantes daquela cidade, com as suas adivinhações. E aí aquele povo se levantou contra o apóstolo São Paulo, veja bem, para expulsá-lo da cidade. Porque eles perderam a sua fonte de lucro. E aí o que aconteceu? Houve um grande tumulto na cidade de Filipos, e adivinha quem foi preso? O apóstolo São Paulo foi encarcerado, foi preso e acorrentado, ele e Silas. E lá pela meia-noite, quando eles estavam presos, os irmãos sabem o que aconteceu? Os dois começaram a cantar e louvar a Deus. E enquanto eles cantavam, o que aconteceu? Veio o quê? Um grande terremoto e abriu as cadeias daquela prisão. E Paulo então, como líder, como homem de Deus, com a autoridade espiritual que ele tinha, ele consolou aqueles homens e os orientou que não entrasse em desespero. E daqui a pouco chegou o que, meus irmãos? O centurião, o carcereiro. Só, meus irmãos, que antes de Paulo ser acorrentado no tronco, ele e Silas, ele foi torturado. E aí naquele momento diz a palavra de Deus que o carcereiro entrou em desespero. Por quê? Irmãos, quem está preso, o que ele quer? Qual é o maior objetivo, o sonho dele na vida? É escapulir, né? E aí, veja bem, aí ele entrou em desespero, colocou a mão na cabeça. Por quê? Se um carcereiro que estava sob a responsabilidade de uma prisão, alguém fugisse, ele era condenado à morte, era pena de morte para ele. E aí Paulo falou para ele: meu amigo, não entre em desespero, calma. E ele perguntou para Paulo: e agora o que eu vou fazer? Paulo, meus irmãos, ele não pediu oportunidade de evangelização. Os irmãos sabiam que nos momentos de dificuldades, de sofrimento, é que nós temos mais oportunidade para evangelizar. O coração das pessoas fica mais sensível e elas nos pedem para orar por elas. E aí, meus irmãos, a resposta do apóstolo São Paulo foi essa: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e toda a tua casa. Meus irmãos, esse mundo está carente de esperança. Os dias que nós estamos vivendo, o perfil das pessoas nos dias de hoje é semelhante àquele carcereiro. Nós estamos vivendo uma época conturbada, meus irmãos, que falta paz, falta alegria, falta a direção de Deus na vida das pessoas. Nós estamos vivendo uma época de grande inquietação, mas a palavra de Deus nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou o quê? Eu sou Deus. Estamos vivendo, igreja, também nos dias de muita, não só de inquietação, mas insatisfação. Os irmãos já viram na televisão mulheres bonitas que foi dar uma ajeitada no corpo, fazer, né? Mas chama, irmão, aquele negócio lá para tirar a gordurinha. E alguns casos aí, meus irmãos, eu tomei conhecimento. Eu fiquei pensando: por que uma pessoa com uma beleza dessa precisou de fazer isso?
São pessoas que não estão satisfeitas nem consigo mesmo e nem com nada. Igreja. Por causa disso que a palavra de Deus nos diz, meus irmãos, em tudo dá graças. É o contrário. A orientação de Deus é outra. Em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. A Bíblia diz, meus irmãos, que Paulo diz para o carcereiro, quando ele entrou em desespero, porque ele sabia que ele ia ser condenado à morte. Primeiro que Paulo falou, ninguém fugiu, está todo mundo aí. Isso aqui foi um milagre. E ele diz, crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e toda a tua casa. E a palavra de Deus nos relata que creu ele e toda a sua casa, e todos da sua família foram batizados naquele dia. E ainda tiveram que dar um banho de Paulo para limpar a marca dos vergões nas suas costas, das chicotadas. E ali, meus irmãos, começou o quê? Uma poderosa igreja, a igreja dos Filipenses. E aí Paulo então, meus irmãos, escrevendo aos Filipenses, eles disse, irmãos, eu quero que saibais que as coisas que me aconteceram nesta cidade, eu estou acrescentando aqui, contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Ele quer dizer que apesar de ele ter sido torturado, ter sido preso, foi uma maneira que Deus permitiu, Deus usou toda aquela situação para que uma família toda fosse salva. E também para que ali se iniciasse a igreja dos Filipenses. É por causa disso, irmãos, que os crentes têm que entender qual é a vontade de Deus, até no seu sofrimento, até nos momentos de dificuldade que está passando. Quando você está passando por uma provação, você não tem que ficar reclamando. O primeiro que passa, você já vai falando. Eu vou lhe apresentar nessa noite um confidente melhor. Ele chama o Senhor Jesus de Nazaré. Meus irmãos, não fique colocando, você está nos ouvindo, fique colocando os seus sentimentos, abrindo o seu coração para qualquer pessoa. Nós temos que ser objetivos nesse sentido, temos que ser prudentes. Por quê? Porque a palavra de Deus, meus irmãos, nos relata que tudo que acontece conosco, Deus tem um propósito, Deus tem um alvo. E durante as suas dificuldades, você tem que perguntar para Deus, Senhor, por que eu estou passando por essa situação? Qual é o propósito do Senhor? O que o Senhor quer dizer com isso? Você está fazendo isso? O título da pregação de hoje, você tem convicção que você está debaixo da direção de Deus no que você está vivendo hoje? Então, meus irmãos, o apóstolo São Paulo entendia que ele, que foi a permissão de Deus, o seu sofrimento, o seu constrangimento, ele foi torturado, ele foi surrado. Mas Deus, meus irmãos, tinha um propósito, tinha um objetivo. Porque, meus irmãos, quando Paulo estava indo para a Ásia, a palavra de Deus nos diz, meus irmãos, que um anjo do Senhor apareceu a ele e disse, passe a Macedônia. Ele foi lá debaixo da direção de Deus, ele sabia que ele estava ali por acaso. Nas turbulências da vida, nas crises que nos encurralam, nos dramas que nos acometem nessa vida, é importante ter uma ampla, segura e convicção inabalável. Nós temos que saber, nós temos que conhecer o Deus a quem nós servimos.
A vida do cristão, meus irmãos, não é um pulo no escuro. Ele sabe para onde que Deus está conduzindo ele. Ele sabe para onde que Deus está levando. É por causa que Moisés disse ao Senhor: Senhor, se o Senhor não for comigo, for conosco, não nos deixe sair desse deserto, não nos deixe partir na direção da terra de Canaã. É por causa disso que nas nossas tomadas de decisão nós temos que ser prudentes. É por causa disso que nós temos que ter a convicção que o que está acontecendo conosco, Deus está trabalhando. Mas para isso você tem que estar muito espiritual, você tem que buscar a Deus, você tem que estar no Espírito, como a palavra de Deus fala. Esse texto nos ensina sobre um otimismo ultra circunstancial. Não sabe o que é isso? Não importa o que está acontecendo, a convicção, a certeza de que Deus está trabalhando na nossa vida, está movendo, o Espírito Santo está trabalhando, deve ser, meus irmãos, inabalável. A nossa perseverança em Cristo, meus irmãos, não independe de circunstâncias, de o que está acontecendo comigo. A pessoa, meus irmãos, um pai, que se desagradar o filho em alguma coisa, não, já não sou mais seu filho, eu vou embora. A pessoa, se fosse assim é o crente. Por causa disso que a palavra de Deus nos diz, observe o texto, e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão chamados para um propósito, segundo o seu propósito. Note bem, meus irmãos, que Paulo não está dizendo que todas as coisas que acontecem conosco são coisas boas. Ele não está nos garantindo isso. O crente bate o carro, não é assim? O crente tem carro roubado. Eu tive um aqui na porta da igreja. O crente sofre com bala perdida, é o caso dos nossos irmãos do Rio de Janeiro, tem acontecido. O crente enterra os seus mortos, o crente fica doente, o crente fica desempregado, e às vezes os dois, né? O casal. Então Paulo está dizendo que todas as coisas, não é isso que o texto diz, que todas as coisas acontecem conosco são boas. Mas ele diz que ele estava convicto de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Ele quer dizer que não importa a situação que a gente está enfrentando, ele não está dizendo que todas as coisas vão se encaixar como uma mera coincidência. Meus irmãos, na vida do crente tem esse negócio de sorte. Nossa, fulano teve uma sorte, né? Aquilo tem sorte. Não, meus irmãos, o crente não vive segundo a sorte. O crente vive de convicção da direção segura da presença de Deus, da presença do Espírito Santo de Deus. Amém. Ele está dizendo que nós sabemos que Deus está no controle de todas as circunstâncias. Nós temos que estar sabendo. Meus irmãos, Jó, por exemplo, é um dos homens que a Bíblia relata que mais sofreu, não é assim? O sofrimento de Jó é indescritível, igreja. Mas Jó, durante o seu sofrimento, ele disse o quê? Eu sei que o meu Redentor vive, e sei que ele se levantará por mim sobre a terra.
E lá no capítulo 42 ele diz: nenhum dos planos que o Senhor estabeleceu podem ser o quê? Podem ser frustrados. Ele sabia que aquele sofrimento, aquela situação que ele estava passando, Deus tinha um porquê. Ele sabia que a resposta vinha de Deus. Quando Jó começou a padecer aquelas fatalidades, a esposa chegou para Jó e disse: amaldiçoa esse Deus e morre, rapaz. Que Deus é esse? E não parou por aí não. Daqui a pouco chegou quem? Os amigos de Jó, que também não estavam entendendo nada, né? Não estava sabendo o que estava acontecendo, não tinha esse entendimento que Paulo fala aqui, que Paulo se dirige aos filipenses, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e começaram a falar demais. Há momentos na vida, dependendo do sofrimento que uma pessoa está passando, é melhor se calar, fica quieto. E hoje o povo está perdendo tanto, né? De não ficar mais quieto, né? Eu trabalhei no Hospital São Paulo, na capelania. Nós éramos assim auxiliares lá, ajudando na obra do pastor, o pastor Antonino, pastor Nino. E tinha casos, meus irmãos, que a gente chegava, que era tão triste, que o que nós sentíamos naquele momento é que não deveria falar nada. A gente só chegava assim, ó, colocava a mão na pessoa, para ele sentir o calor da nossa mão, e a gente passava para a pessoa, para a enfermaria seguinte. Há momentos na vida que o silêncio fala muito mais alto do que muitas palavras. Vocês sabem disso. Está vendo? Alegrias, choro, saúde, doença, prosperidade, adversidades, tudo na vida, a palavra de Deus nos mostra que Deus não está trabalhando com você por acaso. Às vezes as providências de Deus são dolorosas, mas Deus está o quê? Tecendo uma tapeçaria e montando um mosaico na sua vida. O doutor Augusto Cury fala que a nossa vida é como um artista no palco. No palco desta vida, Deus nos colocou como artistas. E às vezes nós choramos e nos alegramos nessa vida. Meus irmãos, os sofrimentos do crente nessa vida, eu tenho dito aqui para a igreja, os sofrimentos, as dificuldades que nós passamos são pedagogia de Deus para nos ensinar, para nos fortalecer. Igual disse aqui os irmãos pela manhã, as lutas dessa vida são exercícios para fortalecer a musculatura espiritual da nossa alma. Irmãos, quem pregar que o Evangelho é só alegria, é só ter uma vida regalada, está equivocado. O verdadeiro cristianismo é esse, porque Jesus disse: no mundo tereis o quê? Ele de antemão, ele já nos avisou. Mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nas suas lutas, nas suas dificuldades, você não pode esquecer que você tem a presença confortadora de Cristo. O Senhor Jesus nos diz: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Os irmãos sabiam que às vezes nós deveríamos fazer culto de ações de graças por momentos difíceis que nós passamos? Vou falar uma ilustraçãozinha. Conta que numa certa igreja, isso é um fato, o irmãozinho chegou para o pastor e falou: pastor, eu quero fazer um culto de ação de graças.
Aí o pastor: está certo, irmão, você está no caminho certo, já que você foi abençoado, né? Então você deve fazer o culto de ação de graças. Que bom que o irmão foi curado, né? O irmão foi curado, então o irmão deve fazer o culto de ação de graças. Qual foi a resposta do membro daquela igreja para o seu pastor? Não, pastor, eu quero fazer o culto de ação de graças é porque eu fiquei doente. Por que, irmãos? Porque eu estava afastado da igreja, eu estava muito tranquilo, as coisas estavam indo muito bem, e de repente eu fiquei doente. E nesse período de doença eu sofri. E aí o que aconteceu? A igreja orou por mim, o pastor me visitou, e hoje eu estou aqui na igreja, eu estou de volta, me reconciliei com Cristo. Então eu quero celebrar, eu quero que o culto de ação de graça seja pelo fato de eu estar doente. É o contrário. Porque aqueles que estão afastados do Evangelho sabem o risco que a sua alma está correndo. Por causa disso que a Bíblia diz: em tudo dai graças. Eu falei para os irmãos aqui do anão, um anão, né, irmão? Vou repetir de novo, porque eu achei tão legal. O anão chegou para o pastor lá na Suíça e falou: pastor, eu tenho que ser grato a Deus porque eu sou um anão. O pastor falou: não, irmão fulano de tal, mas seja um anão, grato a Deus por tudo, inverte a situação, e você vai ser mais feliz. A vida cristã é assim, meus irmãos. Você está passando por dificuldade, você está enfrentando uma luta, você está passando por alguma provação, alguma necessidade, a Bíblia diz para você dar graças a Deus, porque você não sabe o porquê que Deus está agindo assim. Mas você deve ter a convicção que o desfecho de tudo isso vai ser favorável. Meus irmãos, a terceira verdade que nós destacamos nesse texto, Romanos 8, 28, é que também tudo o que acontece conosco, a palavra de Deus nos garante que é para o nosso bem. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem, para o nosso bem-estar, para nos abençoar, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus não tem prazer de ver seus filhos sofrerem, mas Deus usa o sofrimento às vezes para treinar os seus filhos na escola da sua graça. Mas Deus não trabalha contra você, mas por você, por nós. Deus trabalha por nós, Deus trabalha em nós. E depois dele trabalhar em nós, ele trabalha através de nós. Muitas vezes nós passamos por provações difíceis, dificuldades, porque é Deus trabalhando em nós, para que depois ele possa trabalhar através de nós, para que você tenha experiências maravilhosas, para que você tenha algo a testemunhar do que Deus fez na sua vida. Tem gente, irmãos, que parece que Deus não fez nada para ele, parece que nada aconteceu. Aí Deus vai e faz o quê? Ele provoca uma situação para que você desperte, para que você acorde, para que você tenha então um despertamento para testemunhar do Deus que você conhece e do que Ele está fazendo na sua vida. Jeremias 29, 11, vou ler para os irmãos. Apesar de toda a situação que Israel estava vivendo naqueles dias, longe de Deus, na idolatria, a palavra de Deus a Israel através do profeta Jeremias foi essa:
porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim em que esperais. Quando você estiver durante uma tribulação, uma provação, lembre-se de uma coisa, você que é um servo de Deus, que é uma serva de Deus, que Deus falou pelo profeta Jeremias, que os pensamentos, que os propósitos que Ele tem com relação à sua vida, não é para te destruir, mas de paz, para vos dar o fim que esperais, para você alcançar aquilo que você tanto almeja receber de Deus. Os projetos de Deus são de paz, é de paz para o seu bem. Meus irmãos, Deus sempre quer o melhor para nós. Eu sempre digo isso para minha família, eu sempre digo isso para meus filhos. É isso que eu tenho pregado aqui na igreja. Deus tem o melhor para nós. Mas para isso você tem que ser muito crente, dependendo o momento que você está passando. Eu já relatei para os irmãos aqui, quando eu morei em Belo Horizonte, foi um período muito difícil da minha vida, e eu tenho que testemunhar. Meus irmãos, foi tão difícil que não tinha mais para onde ser. Mas nessa época eu estava na frente, eu e o irmão Eronildo, ele era oficial da aeronáutica, e nós dois fomos começar uma congregação no bairro de Suzano, um bairro altamente perigoso lá em Belo Horizonte. E nós tocamos a obra de Deus para frente. Eu não quis saber se eu estava passando dificuldade ou não. Tinha dia, meus irmãos, que eu não tinha nem um copo de água para tomar. Eu desanimei por causa disso na fé? Não, meus irmãos, eu pregava na nossa congregação com o mesmo entusiasmo, com a mesma inspiração, porque eu sabia, irmãos, que Deus tinha algo melhor para mim. Irmãos, crente que não sabe passar dificuldade, começa a reclamar, começa a deixar a igreja, começa a esfriar na fé, meus irmãos, ele nunca experimentará uma verdadeira comunhão com Deus, ele nunca vai ter experiências maravilhosas com Deus. E eu pregava, meus irmãos, com maior ânimo, maior entusiasmo, era desse jeito. Eu colocava a alma, irmãos, quem prega não pode pregar parecendo um poste, né? Tem que colocar a alma, tem que se projetar para quem você está falando, tem que ter vida, tem que mostrar, passar para as pessoas esperança, que o problema delas tem uma solução. Depois, meus irmãos, eu mudei aqui para Belo Horizonte, estava me sentindo muito solar, que lá não tinha parente, não tinha ninguém. Primeira coisa que eu fiz, eu cheguei numa pensão, falei para a dona da pensão, ó, eu sou um jovem, eu sou trabalhador, sou um servo de Deus. Eu preciso ficar em algum lugar, mas eu não tenho nem trabalho e nem dinheiro. Não é brincadeira, meus irmãos. Mas eu nunca me senti um zero à esquerda na vida, não, irmãos. Nunca me senti um coitado. Porque eu sabia que um Deus poderoso estava dirigindo a minha vida. Meus irmãos, os heróis da fé passaram dificuldades maiores do que nós. Nós não somos melhores do que eles. Nosso Senhor Jesus Cristo também enfrentou dificuldade. A Bíblia diz que numa de suas andanças com discípulos, ele teve fome. E ele chegou perto de uma figueira, e a figueira não tinha frutos. Veja bem, meus irmãos, não tinha frutos para que o mestre pudesse se alimentar. Ele também enfrentou dificuldades.
O verdadeiro, hoje eu falei com uma jovem aqui da nossa igreja, que o verdadeiro cristianismo, ele é de dificuldade, e às vezes até mesmo de quedas. Porque o mover de Deus é a pedagogia de Deus, é a maneira de Deus trabalhar, de Deus preparar os seus filhos, para que eles não fiquem mal acostumados. Nós não podemos pregar que a vida é só de bênçãos, mas até mesmo aquilo que você achar que não foi, no fim você vai entender que Deus estava agindo. Deus tem o melhor para nós. Falei para os irmãos da pensão, e a senhora falou: eu estou vendo em você, você é uma pessoa decente. Irmãos, eu nunca fui de falar gíria, nunca fui desse tipo de coisa. E aí eu fiquei lá, e atrás de emprego, eu saía de madrugada, ali em Guarulhos, ali eu andei por tudo aquilo ali, eu tinha uns 22 anos, 22 anos, saía com escuro, mostrando para ela que eu estava preocupado com a situação. Aí um certo dia eu fui na Ducal. Vocês lembram a loja da Ducal? A antiga loja da Ducal de São Paulo vendia só roupas finas para homens, ternos chiques. Era a maior loja de São Paulo, loja masculina, né, que vendia material, vestuário para do sexo masculino aqui em São Paulo. E fez fila. Só que eu encontrei uma estratégia. Eu pensei, eu tenho que chegar lá bonito, porque para trabalhar numa loja dessa com cabelo esgandalhado, eu não vou ter chance nunca. Aí foi passando. Aí no outro dia, o seu Jário, que era o gerente da Ducal de Guarulhos, centro de Guarulhos: Arnaldo, dá um pulo aqui, porque você foi selecionado para ser um dos nossos vendedores. Mas o que eu fiz? Tomei uma gravata emprestada, bem bonitinho, arrumadinho, dei uma escovada, meu sapato arrumadinho no cabelo. Meus irmãos, é porque eu era o mais bonito de todos. Eu via, tinha gente lá parecendo o Brad Pitt, viu? Porque a loja, a Ducal, era exigente com os seus vendedores. E eu fui aprovado. No primeiro mês, fiquei em terceiro lugar em vendas. Agora eu pergunto como, um homem que nunca tinha trabalhado em loja. Eu estava lá um dia, entrou um morenão assim de uns 2 metros de altura, mais ou menos da altura do mar, daí para lá. Aí quando o homem entrou na loja, seu Jário, gerente: para tudo. Arnaldo, não, fica ali, esse aí quem tem que atender. Os irmãos lembram de João Pupula, que ele foi campeão mundial de atletismo? Eu estava preocupado, eu sei lá se era João Pupula, quem era. Seu Jário ficou todo apavorado. Tem gente que quando encontra com alguém famoso, ele fica meio abestalhado, né? Aí teve um lá que já puxou a carteira profissional, já aprende a dar um autógrafo. Eu estava preocupado com o autógrafo, meu filho. Meu Deus, eu quero saber quanto que eu vou vender para esse camarada. Uma dureza danada. Irmãos, eu saía de onde que eu morava, ia para Ducal, da Vila Fátima de Guarulhos, eu ia na Canela a pé. Aí seu Jário: não, eu tenho que atender, porque eu sou uma celebridade, um homem famoso. Irmãos, eu nunca me preocupei com isso. E aí, meus irmãos, o homem fez uma compra enorme, tinha na bufufa. Por causa dele eu fiquei em terceiro lugar nas vendas. Tinha muitos vendedores. Agora eu pergunto aos irmãos: quem é que viu já João Pupula? Você acha que foi contigo sorte? Será que foi obra da tua casa? Foi Deus, meus irmãos, que Ele viu o meu aperto, a minha dificuldade. Tudo isso foi Deus nos preparando, meus irmãos, para me chegando que eu cheguei. Aonde que eu estou nesse momento? Você acha que os irmãos, isso aqui é para gente desanimada? Gente sem inspiração? Gente que qualquer coisa deixa a igreja de lado? Não é não, meus irmãos. Meus irmãos, Deus tem o melhor para nós. Diz que uma certa criança estava indo na rua com um envelope. E alguém passou e perguntou para aquela criança: o
que você está levando aí? A criança disse: eu não sei. Como é que você leva um envelope, né, um embrulho, sem saber o que sem saber o que está dentro desse envelope? Os irmãos sabem qual foi a resposta dessa criança? Foi: o meu pai que me deu. E quando o meu pai me dar algo, eu não preciso saber o que é, porque tudo que o meu pai me dá é coisa boa. Amém. Meus irmãos, Jesus diz: quem é o pai que o filho pede um pão e ele dá uma pedra, que pede um peixe, ele dá uma serpente? Meus irmãos, nós estamos compartilhando disso nessa noite. Nós temos que elevar o nosso grau de dependência de Deus. Meus irmãos, hoje vocês viram o pastor assim andando de carrinho, assim mais ou menos. E isso não foi brincadeirinha, não. Às vezes alguém chega lá em casa, olha assim, acho que ele deve pensar: esse camarada deve ser rico, né? Mas foi um preço bravo, foi luta, trabalho. Esse deve ter nascido em berço de prata, né? Não é de ouro não, de prata, porque de ouro é muito exagero. Mas foi luta. Eu vejo outros irmãos aqui falando. Irmão Raimundo já me falou, quando ele chegou aqui, como é que foi a luta. Irmão Jorge, outros irmãos aí. Meus irmãos, por que, meus amados? A Bíblia fala que Deus tem melhor para nós. Igreja. A Bíblia fala, meus irmãos, que o grande projeto de Deus é esculpir você segundo a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Ele quer lapidar você. Você é uma obra de arte de Deus nesse mundo, e Ele quer esculpir você. Ele quer ver você se transformar em uma pessoa maravilhosa, não uma pessoa rabugenta, que reclama de tudo, que anda mal-humorado direto. Deus quer transformar você em uma pessoa alegre, uma pessoa feliz. Não importa o que você está enfrentando, o que você está passando, Deus quer transformar você em uma joia preciosa. É por causa disso que o crente tem que se amar. A jovem crente tem que se amar, se valorizar. O jovem crente tem que se valorizar, porque você é de Deus. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus, e a palavra de Deus diz assim: irmãos, agora que nós somos filhos de Deus, nós não sabemos o que haveremos de ser, mas conforme o Senhor é, nós seremos semelhantes a Ele. Ser rico e ser famoso, ter sucesso, isso pode acontecer com a gente nessa vida. Igreja, Jesus não disse, meus irmãos, que o rico não entrará no reino de Deus. Jesus falou que ele teria mais dificuldades. Jesus disse: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico se salvar. Mas que agulha é essa? Tem gente que pensa, irmãos, que isso aqui é uma agulha de costurar. Se fosse assim, quem é o rico que seria salvo, né? Olha, naquele tempo, meus irmãos, a agulha era um portal por onde que passava o quê? As ovelhas, né? E todos os animais passavam por ali. Exato, o camelo tinha que passar se apertando ali, né? Ele quis dizer isso. Mas, meus irmãos, Deus chama todo tipo de pessoa da sociedade para a sua maravilhosa graça. Você duvida que Deus pode fazer de você uma pessoa muito bem de vida no futuro? Você duvida disso? Se você duvidar, o que você está fazendo aqui? Eu cheguei em São Paulo, só eu e a roupa do corpo e uma bolsa do lado, né, Lé? Tinha um cobertor
E minha sogra levou acho que uns 2 dias para lavar ele, né, Leite? A primeira vez que ele foi lá. É assim, meus irmãos, e Deus tem nos abençoado. Deus me ajudou com toda a dificuldade. E além do mais, Deus me deu uma família abençoada, meus irmãos, uma família que justamente é aquilo que eu almejava, meus irmãos. Se você está aqui, você tem que estar ciente do seguinte: eu não sei onde que Deus vai me conduzir, mas eu sei que coisa boa Ele está preparando para mim, porque eu sou filho de Deus. O Feliciano Amaral tem um estribilho de um hino que ele canta. Ele diz assim: eu sou muito rico, eu sou filho do rei, eu sou filho de Deus. A quarta verdade desse texto, meus irmãos: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que... Os irmãos estão vendo que eu estou passando o texto. Você ama a Deus? A coisa, aliás, o ser mais importante da sua vida é Deus. Isso te inspira, te traz inspiração e alegria, te traz motivação. Servir a Deus para você é algo muito especial e singular. Ou você é daqueles que quando quer vir na igreja, você pensa 10 vezes se vai vir ou não. Você nunca vai prosperar, meu irmão. Você é um varão, você se sente um varão valoroso diante de Deus? Ou Deus para você é o quê? Ou a igreja para você é um entretenimento ou um passatempo? Bom, não tem nada para mim fazer hoje, acho que eu vou na igreja. Você é desses, então você não ama a Deus. Um fariseu chegou para Jesus e perguntou para ele quais são os 2 maiores mandamentos. Jesus falou: primeiro é o quê? Amar a Deus acima de todas as coisas, e depois o teu próximo. Irmãos, e nós que somos casados, quem é o nosso próximo principal? O nosso cônjuge, nossa esposa, nossos filhos. Irmãos, quem que vive conosco 24 horas por dia, tão coladinho igual o nosso cônjuge? Principalmente eu, que dormir longe da dona Salete aí não é meu negócio. Uma vez chegamos na casa de um primo na Bahia, casa grande, a casa dele, né? Tem quarto para tudo quanto é lado. Aí nos designou para ir dormir na elétrica, num quartinho lá, né? A Salete, aí falou: fala o seguinte, você dorme na cama, eu durmo no chão, colchão no chão. A casa estava lotada de gente. Aí quando as luzes pagam, a Salete pulou no meu lugar. Porque nós estamos acostumados assim, irmãos. Um dia desse ela dormiu com a sogra lá, que a sogra estava passando por um período muito bem na sua saúde. O negócio não ficou legal. Isso é importante na vida do casal, meus irmãos. Isso é muito importante. Então, meus irmãos, falando do segundo mandamento, o nosso próximo é o que está mais próximo. É o nosso cônjuge. E você que é casado, procure experimentar essa experiência maravilhosa. O que é viver o companheirismo na vida conjugal? Repare que Paulo está dizendo, meus irmãos, aqui. Repare que Paulo está dizendo: para o bem daqueles que... pastor, isso aqui é para todo mundo? Não, a Bíblia diz que é para os que amam verdadeiramente a Deus, que são filhos de Deus e vivem na sua presença, e que têm o discernimento do Espírito Santo. É para aqueles que estão em espírito diante de Deus. Os irmãos sabem que muita gente, irmão, chega no culto e o corpo entra e o espírito fica lá fora. A gente percebe aquela dificuldade. E se tiver um celular na mão dele, pode esquecer, né?
pastor está pregando um texto, o pastor está pregando lá em Gênesis, ele está lendo Apocalipse. Aí fica difícil. Paulo está dizendo para o bem daqueles que amam a Deus, para quem ama a Deus e que a sua vida está nas mãos de Deus. Se você ama a Deus, as mãos de Deus estão dirigindo o seu destino. Irmãos, o crente não é obra do acaso. O crente sabe que ele veio de Deus e partirá para Deus, não é, irmão? O crente, meus irmãos, não é resultado de um fracasso. Não importa como você chegou nesse mundo. O importante é quem você é agora. O Deus que está atuando na sua vida. E nessa noite Deus quer que você intensifique a sua comunhão com Ele. Que você peça a Deus: Senhor, me mostra esse momento que eu estou passando, o porquê dessa dificuldade toda. Aumenta a minha fé, aumenta a minha convicção de que eu sou teu filho, a tua filha, e que depois de tudo isso eu vou glorificar o Senhor. Por que tudo isso, meus irmãos? Por que, meus irmãos? Por que tudo isso? Por que Paulo fala? Versículo 29 ele responde: porque os que dantes conheceu também os predestinou para ser o quê? Conforme a imagem de quem? Tudo isso, meus irmãos, para que nós sejamos conforme a imagem do Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo esse mover de Deus, toda essa trajetória de lutas e sofrimento, é a pedagogia de Deus trabalhando, nos lapidando, como um escultor trabalha uma obra de arte, nos levando para um objetivo. Está vendo, irmãos? Os irmãos notaram aí? O objetivo é esse. O grande projeto de Deus é que você seja parecido com Jesus até o fim da sua jornada. Está vendo? Meus irmãos, nós aprendemos mais no sofrimento do que na alegria. Lembre-se disso. E nós seguimos o exemplo de Cristo, que padeceu tanto, morreu em grande dor e sofrimento, e agora, meus irmãos, ele vive aonde? Na glória de Deus. Ele tem tudo aos seus pés, e ele agora é o nosso advogado. Ele é o sumo sacerdote que intercede por nós. Então a esperança de Cristo, a esperança dele, ele espera isso, que tudo isso que ele está fazendo na sua vida, na minha vida, é que nós venhamos a ser semelhante a ele, e para a glória de Deus. Amém, igreja? Amém.